Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Como das drogas. Fuma só um baseadinho. Tá. Quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá, eu amo o Japão, tá? Mas eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo pra ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então, eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente, poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito, né, toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães, e eu não tô aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né, 16 anos, apesar de ser menor de idade, mas tem muitas mães que falam assim, eu não criei filha para ser prostituta, só que elas usufruem daquilo que vem da prostituição. Mas você já teve experiências com a prostituição, aos 16 anos. Lá no Japão, lá no Japão, 16 anos? 16, Rafinha. E por quê? Eu cheguei, Por eu quê? fiz 15, um ano eu fiquei normal, numa escola, Tio-Gaku, né, que fala que é o ensino fundamental 2, uma bênção, inclusive tem bastante fotos assim no YouTube, eu de Seiráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Billabong, continuei competindo, me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaijin que participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma bênção. Mas aos 16, eu descobri que minha mãe tinha uma dívida. Inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba. E minha mãe tinha uma dívida com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então, eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite com a irmã dela, que é a minha tia. Boate também, assim? Karaokê, né? Karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim, no Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa, mas você acaba se conectando com clientes que você, né, se envolve com eles. Sua mãe se prostituía? Minha mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né? No Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Tá. Então, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15 eu via, minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um tempo, esconder. Entendi. Essa história que ela te contava, você morando aqui antes de você ir pra lá. Sim, antes eu nunca tinha ido. Eu trabalho com kimono e, na verdade, já trabalhava na noite. Na noite, né? Que é bem comum. Muitas brasileiras vão e trabalham como hostess. Hostess seria uma garçonete de luxo, né? Então, elas ganham realmente para limpar a mesa, para conversar com o cliente. Então, que fique bem claro, uma vez eu recebi uma crítica, você está falando que toda hostess se prostitui. Eu não conheci nenhuma que não tenha se prostituído, nenhuma. Agora, se existe, ok. Então, você vai pro Japão aos 15 anos de idade, aos 16 anos você descobre essa dívida. De $10 mil. De $10 mil, tanto dinheiro assim. Mas que, para quem trabalha de dia, numa fábrica, o salário na média, assim, o salário médio na época era de $2.500. Mas quando você vai pra noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar $10 mil num mês na prostituição. Se envolvendo com clientes, né? Então, você trabalha nessas casas clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir. O teu movimento para entrar na prostituição foi a dívida, é isso? Foi a dívida. E como foi a tua decidir entrar nisso? Foi assim, a minha tia tinha um clube e ela não deixava eu trabalhar lá, que fique bem claro isso. E a minha mãe muito menos. Minha mãe não queria me ver na noite, até porque eu era menor de idade, elas não queriam. Daí uma colega da minha mãe falou, Vivi, eu trabalho em um clube que eles pagam $17.150 das 8 à meia-noite só pra você ficar ali sentadinha. Daí eu falei, a minha mãe não vai deixar eu ir. Ela falou, não, mas vamos, eu converso com essa tia, que elas eram bem amigas, e eu fui. Eu já tinha completado 16 anos. Inclusive, eu tenho até uma foto. Depois eu te mando do meu primeiro dia nesse clube. Eu mentia que tinha 19. E fui trabalhar nesse clube. Então, das 8 à meia-noite, eu ficava ali. Menos de 2 semanas, calculo assim, 10 dias, eu conheci um cliente, né, que frequentava esse clube. E daí ele gostou de mim. E eu falei pra ele,
Ele falou, por que você é tão nova trabalhando no clube? Porque lá, bebida alcoólica é permitida a partir dos 21. Mas você pode trabalhar a partir dos 18 na noite. Então, eu não podia beber. E daí eles perguntavam por quê? Eu falei, porque eu só tenho 19. Na verdade, eu tinha 16. Olha que loucura. E daí ele falou, eu lembro o nome, a Sami Sayá. Ele falou, eu gostei de você, vamos sair pra jantar, qualquer dia vamos. E daí, eu sou chorona, viu? Não parece? Fica tranquila. E daí eu chorei pra esse... Eu fui jantar e eu comecei a chorar. Ele, por que você tá na noite? Você é uma moça bonita, tá? Eu falei, porque eu vim pro Japão e minha mãe tem uma dívida. E eu queria acertar. Ele falou, quanto que é essa dívida? Eu falei, Hyakuman, né? 1 milhão de ienes, que $10 mil em média. E daí ele falou, sai comigo, fica comigo. Daí eu nunca tinha me relacionado, assim, sexualmente. Eu já tinha tido um namoradinho no Brasil, mas, sabe... Você nunca tinha tido relação sexual? Não era virgem, mas eu nunca tinha me relacionado com alguém por interesse. Tinha sido meu primeiro namoradinho, que eu namorei dos 12 até ir pro Japão. E daí eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então, ali eu me relacionei com ele, foi horrível. Mas ele, antes de ter relação com ele, ele já deu o bolinho, assim, de $10 mil pra mim. E esse dinheiro, eu até falei numa entrevista no SBT, que esse dinheiro eu coloquei, sabe essas latas de bolacha? Eu coloquei dentro da lata de bolacha, debaixo da pia da casa da minha mãe, né? Onde eu estava morando, apartamento, que nem embaixo. E quando ela chegou, eu falei, mãe, vai ali, abre ali. E ela pegou a lata, o que é isso? Eu falei, a dívida. Quanto era, né? $10 mil. E daí ela pagou. Meu primo, inclusive, vai estar assistindo. Quando você fala que foi horrível, você lembra do... Lembro. Eu lembro e hoje eu consigo falar. Mas assim, eu lembro do cheiro dele. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se em algum momento a gente estiver conversando aqui, alguma coisa te incomodar, você falar, não quero falar disso, a gente não fala. Tudo bem. Tá? Não tem problema. Não, mas eu lembro assim, eu lembro do cheiro, eu lembro sabe, detalhes assim. E que ele mesmo percebeu, né? Porque eu chorava. Depois que a gente teve relação, eu comecei a chorar, né? E ele falou pra mim, né? Ele falou, sai dessa vida. Ele falou, eu tenho 2 filhas, ele falou. E eu não gostaria que as minhas filhas vivessem o que você tá começando a viver. Mas depois, Rafinha, é o que eu falo, né? E que fique bem claro, assim, minha mãe não me pediu nada. Sim. E ele não sabia que eu era menor de idade, né? Não sabia. Não sabia. Verdade. Eu me apresentava como Jill Kyusai, que são 19 anos. Então, assim... Durante a relação... Ele não desconfiou que você estivesse desconfortável? Sim. O tempo todo. O tempo todo, e inclusive. E você também, você se sentiu... Sim, eu chorei. Durante a relação, eu chorei. Né? Mas assim, eu falo que hoje, Rafinha, graças a Deus, eu consigo falar sobre isso. E tem um versículo da Bíblia, que o apóstolo Paulo, né? Que era um cara bem louco, assim, que eu tenho ele como uma referência, né? Porque antes ele era um assassino, um cara muito louco, Saulo. E de repente ele se converte e ele começa a resgatar muitas vidas. E ele mesmo escreve para os Romanos, capítulo 8, 28, que todas as coisas... Ele não fala algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, não é que eu precisava ter vivido isso para que hoje eu pudesse ministrar na vida de prostitutas, não. Mas já que eu vivi... Já que eu fui exposta a uma situação e eu vivi, e deixando bem claro aqui, para que não venham, né, falar, mãe... Não, as mães realmente têm que cuidar bem das suas filhas, dos seus filhos, tem que cuidar. Tem que estar em cima, entendeu? Mas eu conheço pais que são referência, que são bem se os filhos foram pro tráfico. Não, entendeu? Vai, enquanto for menor de idade, você tem autoridade sobre os teus filhos. Então... Porém, deixando bem claro, depois que eu paguei essa dívida da minha mãe, eu achei assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar em um McDonald's, em um restaurante? Eu já até poderia, pela minha idade, trabalhar no Mac para ganhar $1.500, $2 mil, sendo menor de idade, no máximo $2 mil por mês. Se eu posso tirar isso, me prostituindo. Então você começa... Muito mais rápido, é muito difícil, né? você querer voltar. Por isso que é importante começar certo. Por isso que é importante, né? Você ensinar pro seu filho. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 18 anos que trabalha 8 horas por dia para ganhar, no Brasil, R$50. Trabalhou no McDonald's no Japão. E tem um pai que tem uma mega empresa, mas eu falo, eu preciso ensinar pros meus filhos. Minha filha tem 14 anos e vai começar a trabalhar. No momento que você teve essa sua primeira experiência, você fala que é difícil voltar, é difícil cogitar a possibilidade de ganhar muito menos, trabalhando muito mais... Mas mesmo com essa experiência
dura, você resolveu entrar nessa? Eu resolvi permanecer nesse clube e eu pensava assim, já que eu ganho $150 por noite, eu não vou sair com mais cliente nenhum. Porque pra mim não dá isso. Falei, não dá. Foi uma experiência horrível, não dá. Só que daí apareceu um outro cliente que também começou, né? Falar, você tem casa no Brasil? Eu não tinha. Né? Meus pais não tinham. Meu pai estava no Brasil, não tinha casa própria. E aquele sonho da casa própria, né? Parece que é uma coisa muito de brasileiro, né? No Japão eles não têm, eles não crescem com essa pressão da casa própria, né? Tem outros tipos de pressões, mas essa... tem que ter uma casa própria, tem que ter uma faculdade. Então eu falei, meus pais não têm casa. Então eu vou envolver com algum outro cliente e de repente compro uma casa. Só que você sempre fica naquela ilusão. E isso, assim, lá na frente da entrevista a gente vai falar sobre os filmes pornôs, sim, né? sim. Que futuramente eu vim fazer. Você fica, não, só mais essa vez. Eu vou sair com esse cliente, eu vou fingir um namoro com ele, porque daí você acaba se envolvendo. Mas até eu comprar a casa dos meus pais. Daí com 17 eu comprei o primeiro imóvel da minha mãe. Minha mãe nunca, Rafinha... Lá, no Japão. Peruíbe. Peruíbe. Nós estávamos no Japão, inclusive a minha mãe, mas ela nunca tinha tido a experiência de ter uma casa própria, né? Ela nunca tinha tido. E minha mãe, antes de ir pro Japão, ela era uma mulher muito sábia, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher... Eu tenho ótimas lembranças até os 10 anos. Apesar de ter vivido num lar bem conturbado, porque meu pai vinha da noite, minha mãe não era. Minha mãe era uma dona de casa. Então, eu vejo que, assim, quando ela chegou no Japão, as facilidades, e sabe, você ganhar dinheiro, né, na noite, muito fácil. Tinha shows, né, minha mãe também fez shows à noite, mas eu fiz shows de lambada, que os clientes davam $1.000 de caixinha. Eles bebiam, eles, achei kawaii, né, bonitinho, $1.000. Então, eu falei, eu quero uma casa própria para minha mãe. E lá em Peruíbe, as pessoas conhecem a minha história desde criança. E aos 17 anos, quando eu venho com dólar, eu venho com $50 mil no corpo. No corpo. Né? Não podia, mas, né? Enfim, sem Jesus você faz tudo que não pode, mais um pouco. E você não teme, eu não temia nada, sabe? Enfim, eu falava assim, eu só quero as coisas, bens materiais. E a ganância, porque eu falava assim, quando você tem as coisas, as pessoas te veem de outra maneira. Isso que eu tô falando começa dentro da família, dos parentes. Aquela ali foi pro Japão, minha mãe. Já tá 5 anos lá, não tem nada. E ela não tinha mesmo. Ela não tinha uma casa própria. Ela foi pra trabalhar, pra juntar dinheiro e comprar uma casa própria. E voltar. Ela falou pra nós que ela voltaria no período de 1 ano. A mãe vai, 1 ano a mãe volta. Já tinha passado 5. Eu já tava com 17, então já tinha passado 7 anos. Minha mãe não tinha casa própria. Falei, minha mãe vai ter. Daí eu saí com outro cliente, que eu acabei até namorando, me envolvendo com ele. E ele me deu $50 mil. Que foi com esse dinheiro que você voltou pra cá? Comprei um apartamento em Peruíbe, ali no Prédio Redondo. Que foi o apartamento que o Ronaldo foi. Essa é uma... então aí, isso apareceu com quantos anos? O Ronaldo 17 anos eu vim para o Brasil, comprei um apartamento para minha mãe, retornei ao Japão. Foi quando essa minha tia, que eu amo muito, a tia Darcy, teve um problema lá no Japão e precisou fechar o clube dela. Né? E são detalhes que quando eu conto, eu acabo expondo outras pessoas, então algumas coisas eu, né, pulo. Claro. Mas minha tia teve um problema, precisou fechar o clube. E eu sempre tive muita afinidade com essa minha tia. E daí o meu primo falou, Vivi, aproveita que a minha mãe, né, fechou o clube, a polícia fechou o clube, e os clientes dela não tem pra onde ir. Então eu abro, na cidade de Nagoya, tinha acabado de completar 18 anos. Nagoya. Eu abro Garota de Ipanema, um clube. E ali eu passo a ser mama. Mama é tipo a dona, né, a gerente, dona. Você? Eu, com 18 anos. Nossa Senhora. Eu abro Garota de Ipanema. Ali eu ainda não usava, nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga, exceto a bebida alcoólica. Mas Garota de Ipanema Garota de Ipanema, karaokê. Casa de shows de estrangeiras. Samba, lambada, ali tinha de tudo que você possa imaginar. Brasileiras também? Brasileiras. Eram brasileiras? As funcionárias brasileiras, meninas. E essas meninas eram de onde? Belém do Pará, inclusive tem uma que teve um filho com meu primo, trabalhou comigo. Belém do Pará, tinha meninas aqui do interior, Andradina. Inclusive, uma veio a falecer. E tudo com histórias parecidas com as tuas, Todas assim? com história, assim, de família muito pobre. Foi pro Japão, algumas para trabalhar em fábrica. Foram por empresas que levam para trabalhar em fábricas. Só que daí, quando elas descobrem que numa noite elas podem tirar $1.000, $2.000, como é que você vai ficar em uma fábrica
Daí eu sei, né? Eu recebo muitos ataques de mulheres. Ah, porque é vagabunda, porque se fosse não sei o quê. Porque... Só que muitas delas não tiveram propostas. Essas que atacam, elas não tiveram propostas ao ponto de falar, meu Deus, dá pra eu comprar uma casa em um mês? Daí é onde entra aquela questão. Eu acho que o julgamento vai além disso, assim. Eu acho que, independente do porquê que você optou, Sim. você precisa entender o contexto que te fez chegar até ali. Então, assim, quando você me fala, meu pai trabalhava na noite, já era um lugar que eu estava inserida, eu sabia mais ou menos como essas coisas funcionavam. Os bens eram muito importantes não só para mim, como para quem tá ao meu redor. Sim. Eu via a minha mãe sofrendo para poder me dar as coisas. Descubro que minha mãe tá na prostituição. Então, assim, não tô justificando, mas eu tô falando, existe um contexto por trás da tua opção, da tua escolha, né? É bem complicado. É difícil bem você, complicado. nesse contexto todo, falar tipo, não. Eu desencana. Eu quero fazer outra coisa. Não faz parte da minha vida. Não, faz parte. Faz parte do seu dia a dia, né? Claro. Eu descobri que minha mãe era stripper quando eu fui mexer em umas caixas dela de fotografia, tinha umas roupas e ela saiu. Eu não sabia que ela trabalhava na noite. Os primeiros meses de Japão eu não sabia. Isso antes de você ir pra noite? Bem antes. Quando eu cheguei em 91, 15 anos, fui pra escola e tal. E daí eu fui mexer em umas caixas de fotografia, tinha umas roupas. Quando eu vi... Pra mim foi um choque. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. Mãe, eu já descobri o que a senhora faz. Então começa uma sensação... Eu vou falar pra você, Rafinha. É uma sensação de... Você quer fazer algo, mas você não sabe por onde, sabe? Uma impotência, né? E você pensa assim, gera uma revolta. Eu não fiquei revoltada com a minha mãe. Para com o sistema. Porque eu ficava, por que a minha mãe? Tantas mães aí foram abençoadas, né? E têm bons empregos, são formadas, tiveram bons casamentos. Por que a minha mãe tá tendo que expor o corpo? A minha mãe sempre foi tímida. Minha mãe, se você... Uma vez a Record foi fazer uma entrevista com ela, meu Deus, ela é muito tímida, ela odeia assim, esse negócio de TV, ela não gosta. Diferente do meu pai, né, que já gostava. Agora minha mãe não gosta. Minha mãe não gosta. Você acha que um pouco da tua mãe ter ido por esse caminho é um pouco de influência da vida que ela viu teu pai vivendo? Viu meu pai vivendo e, na verdade, acho que foi assim, eu preciso comprar uma casa. Preciso comprar uma casa, eu preciso levantar um dinheiro rápido. Meus filhos estão todos no Brasil. Minha mãe foi embora, o mais velho, Carlinhos, que é meu irmão, uma bênção. Uma bênção. Ele tinha 12 aninhos, eu 10 e o menor 5. Então, eu fiquei cuidando do menor, o mais velho teve que morar com um tio. Então, ali já desestruturou tudo. Eu falo que por pior que fosse a minha casa, que não era um lar, né? Era uma casa, muita bagunça, muitas brigas, muita droga. Meu pai era usuário de cocaína. Eu tinha pai e mãe. Então, por pior que fosse, eu dormia e acordava tendo uma mãe. Meu pai nem sempre, mas uma mãe. E aos 10 anos, a minha mãe chega e falou, a mãe tá indo pro Japão. Você imagina isso? Em 86, não tinha nem telefone. Uma linha telefônica era só os ricos que tinham. E daí minha mãe fala, a mãe tá indo pro Japão... E daqui um ano a mãe vai voltar, a mãe vai comprar uma casa pra nós. E daí foi aquele, meu Deus, chororô. Hoje eu consigo falar, porque eu passei por muita cura e libertação. É que tem uma coisa, assim, do fato da tua mãe ter tido todas essas experiências no Japão, naquele momento em que a comunicação era difícil, fica praticamente como se tanto você quanto ela, tivessem uma outra vida, né? Outra vida. Então, assim, hoje em dia, você pega um telefone e eu tô falando com o Japão. Sim. Mas naquela época, era tipo, tô vivendo uma vida aqui que é outra vida. É outra vida. Eu volto pro Brasil e limpou, Isso, é exatamente isso. O que acontece, hoje não mais, como você falou, mas ainda acontece, meninas que saem lá de Rondônia, do Pará, e vêm se prostituir no interior de São Paulo, ficam ali, evitam as redes sociais e depois voltam, né? Compram uma casinha, ajudam os pais. Sim. Mas foi bem complicado.